Boa noite. Tudo bem com vocês? Joia. Sim ou não? Sim. Que bom. Vamos embora. Vocês estudaram? A prova era amanhã, gente. Né? Então é assim, ó. Vou correr os temas aqui, aí vocês vão falar todos os temas que estão lá no edital. Tudo bem? Se você tiver dúvida, você pode levantar a mão que eu não vou esclarecer. Diga. Você. Esclareça a dúvida e vamos correr ao longo. Tudo bem? Levanta a mão. Se eu tiver uma linha de raciocínio, eu vou terminar a linha de raciocínio. Aí eu vou falar com você e a gente esclarece a dúvida. Tudo bem? Então, eu preciso que vocês entendam sobre o processo. Diferença de PHDLS, TLS e CDS. PHDLS, ele é todo o protocolo de atendimento que é feito pré-hospitalar. Tudo bem? Então, é um suporte de vida avançado para pacientes com trauma pré-hospitalar. Quem está me filmando, se você publicar, eu vou te processar. Tá bom? Aí eu não, para ver pessoal, fique à vontade. O ATLS é um suporte de vida avançado para paciente, só que quando ele está dentro do hospital. Então esse cara aqui pegou o paciente na rua e levou para dentro do hospital. E aí eu tenho um protocolo. E o ACLS é um suporte de vida avançado para qualquer tipo de paciente que tem problema cardiológico. Tudo bem? Aí se for criança, tem polos. Tudo bem? Então você está entendendo que para cada tipo de coisa eu tenho um protocolo a ser seguido. Então, como nós somos uma equipe de urgência e emergência, basicamente a gente vai seguir o PHTLS, ATLS e o ACLS. Ok? Se por um acaso, assim, no universo, tiver uma pergunta dessa na prova, vocês sabem responder? Cinemática do trauma. Você precisa entender que tudo vai começar na cinemática. Ok? O que é a cinemática? É você entender o que aconteceu. Tudo bem? Quando nós chegamos na cena, a primeira coisa que a gente faz é a avaliação da cena. Então, assim, você não pode ser uma vítima dentro do acidente. Então, a gente chega, avalia a cena, vê se ela segura, tenta entender o que aconteceu e nós vamos entrar para atuar. Se, ao entrar lá no local, você perceber que a cena não é segura, o local para atendimento ele não é seguro, você vai ver primeiro que a equipe vai ajeitar o local para atendimento e depois nós vamos entrar para atuar. Tudo bem? Então, sempre vamos dar priori para a vida e segurança da equipe, para depois a gente dar priori e segurança na vida de quem é o acidentado. Tudo bem? Dúvida nisso? Isso aqui, se por acaso tiver caso clínico na prova, vocês vão ter que pensar. Tudo bem? Quando a gente fala de cinemática do trauma, a gente entende muitas coisas. E aí a gente começa a entender como é que acontece o acidente. Impacto frontal, já o próprio nome diz. Frontal, frente com frente. Quando o impacto é posterior, é de trás para frente. Lateral quando é de lado. Angular é quando bate na quina do carro e o carro sai rodando assim, na pista. Ele é um impacto angular. E o capotamento é capotamento. O que você precisa entender? Quando eu tenho impacto frontal, geralmente os impactos frontais, quando você olha para o para-brisa do carro, ele faz um sinal característico que a gente chama de sinal do olho do boi. Tá? O sinal do olho do boi é quando você olha para o para-brisa, ele tem um estilhaço todo junto assim, aí depois ele tem um craquelado. Ok? Esse é o sinal do olho do boi. O que é isso indicativo? Que a pessoa que estava dirigindo estava sem cinto de segurança. Na hora que bateu, ela foi arremessada para frente e ela voltou. Então, há uma grande probabilidade que essa paciente faça um TSE. Tudo bem? Quando a pessoa volta, aí você tem que pensar, ela vai bater no banco e vai escorrer. Tudo bem? Então ela já pode fazer trauma de coluna. Aí quando ela vai para baixo, assim, lá na frente do painel, ela já pode fazer lesão de quadril, membros inferiores. É isso que você precisa entender. Tudo bem? Quando o impacto ele é posterior, o mais comum é fazer o famoso chicote. Tudo bem? É quando a pessoa vai para frente assim, vem para trás e encontra-se com Deus. Tudo bem? Dúvida nisso aqui? Porque pode ser que tenha um caso clínico e fala alguma coisa e eu te pergunte alguma coisa e você tem que me responder. Referente
referente à cinemática. Dúvida nisso? Se eu explicar mais que isso, eu vou falar qual que é a pergunta da prova e vou dar a resposta. Não vou fazer isso não. Então, as possíveis cenas e como que elas podem acontecer. Sequência de atendimento. X, A, B, C, D, E. Isso é uma sequência de atendimento no pré-hospitalar, tudo bem? E isso aqui, se você pensa um dia em trabalhar em emergência ou com traumas, isso sim, ou sim, você tem que saber o que é e o que cada uma dessas letras significam na sua vida. Essa sequência de atendimento ela é X, A, B, C, D, E e ela é PHTLS. Hoje, o ATLS 11, que é a nova atualização deste ano, o atendimento dentro do hospital também é X, A, B, C, D, E, F. Tudo bem? Dúvida nisso? Porque o que acontece? Antigamente, quando a gente tinha um paciente politraumatizado, quando ele vinha para dentro do hospital, a gente não se preocupava com essa questão aqui, porque a gente entendia que ela já tinha sido resolvida. Então, quando chega dentro do hospital, hoje, eu preciso novamente fazer isso aqui, para entender se realmente foi ou não bem resolvido. Ok? Tipo de trauma. Fechado. Então, geralmente, ele vai estar relacionado com algum tipo de golpe direto no seu paciente. Penetrante, o próprio nome já diz. Então, eu vou ter rompimento e laceração da pele. E misto quando eu tenho os dois juntos. Dúvida nisso? E trauma abdominal aberto, o próprio nome diz. É um abdômen aberto. Traumatismo crânioencefálico. Então, o traumatismo crânioencefálico é toda vez que eu tenho um impacto frontal de grande intensidade e isso vai causar uma lesão ou um dano cerebral no meu paciente. Tudo bem? E dependendo da quantidade, a força do impacto, o paciente ele pode ter comprometimentos e ele pode muitas vezes chegar para você já com nível de rebaixamento de consciência. Ok? O que você precisa entender também? Que isso aqui são sinais muito importantes. Olho de guaxinim e sinal de Butler. Tudo bem? Esses dois sinais são indicativos que o paciente tem uma fratura de base de crânio. Ok? Então significa que o golpe ele foi tão forte, ou o impacto é tão grande, que eu friei como se fosse uma abertura na base do crânio. Aí existem alguns tipos de procedimentos que eles não podem ser feitos quando esse paciente tem esses tipos de sinais. O que eu preciso que vocês coloquem na cabeça de vocês e vocês não confundam. Ok? Paciente com sinal de olho de guaxinim e paciente com sinal de Butler, eles podem sim, doutores, serem intubados. Ok? O contraindicativo imediato de intubação são lesões e lacerações de face ou mandíbula. Eu estou falando da base do crânio, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem? Qual que é o tipo de procedimento que você, como médico, não pode prescrever para pacientes com base de crânio? Sondagem, seja ela gástrica ou entérica. É isso que você não pode prescrever. Tudo bem? A famosa escala de Coma de Glasgow, se você não sabe ela, você tem até segunda-feira para saber. E se você não sabe matemática, você tem até segunda-feira para aprender. Tudo bem? Então, basicamente, escala de Coma de Glasgow, você avalia o que o paciente vê, o que ele fala, o que ele mexe. Vê, fala e mexe. Vê, fala e mexe. Ok? A gente vai pontuar. Então, a pontuação sempre é num crescente. Aí, se na hora da prova você ficar com muita dúvida e pensar sempre assim, ó. As pontuações máximas dentro dela sempre é 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Toda vez que o seu paciente deixa de fazer aquilo que é normal, ele começa a perder ponto. Então, assim, ó, o normal é que todos vocês aqui estejam com o olho aberto. Isso é normal. Então, você teria 4 pontos.
Se você não está de olho aberto, você está de olho fechado. A hora que você está de olho fechado, se eu chamar você, você me responde, sim. Então de 4 você passa dentro de 3 pontos. Se está de olho fechado, eu te chamo, você não responde, e eu preciso te estimular para isso, então você já perdeu outro ponto, você tem 2. Vocês estão entendendo? É mais simples do que vocês pensam. Ok? E o outro é quando você não tem nenhum tipo de resposta. Quando eu tenho resposta verbal, é um paciente orientado. Então, vocês julgam que eu sou orientado porque eu estou falando com vocês, correto? Então, eu tenho quantos pontos? 5. Então, quando o seu paciente ele é confuso, ele deixa de ganhar um ponto. Você precisa entender o paciente, às vezes, quando ele sofre algum tipo de trauma, que ele pode fazer o que a gente chama de amnésia transitória do trauma. Amnésia transitória do trauma. Então, quando você tenta interrogar o paciente, você está entendendo que o paciente ele é orientado, ele está te dando as respostas. Só que o trauma vivido por ele é tão grande que a lacuna do acidente, ela apaga da mente do paciente. Então ele sabe te dizer exatamente tudo que estava acontecendo antes do acidente. E a hora que chega a equipe de resgate, ele sabe te dizer que a equipe de resgate chegou, fez isso, tá. Esse espaço de lacuna aqui, ele apaga pelo trauma. Então você tenta entender e fala assim, não lembro. Tudo bem? Então ele pode estar fazendo o que a gente chama de amnésia transitória do trauma. Volta aos pouquinhos. O que eu quero que vocês entendam? Você não pode colocar o paciente como confuso se ele está com essa amnésia transitória. Tudo bem? Outra coisa que a gente fala em grau de orientação, uma coisa que você nunca pode fazer para um paciente que você não sabe e você nunca viu na vida é perguntar o nome dele. E a maioria do povo faz isso. Como é seu nome? Meu nome é José. E como é que você vai falar que o nome dele não é José? Se você não tem documento, e como é que você vai falar que ele está mentindo? Onde o senhor mora? São perguntas que a gente chama de perguntas inúteis. Qual é o seu nome? Onde você mora? O senhor tem cachorro ou gato? Eu já vi gente fazendo isso. O que você precisa entender? Se ele está orientado em tempo, espaço e pessoa. O senhor sabe onde o senhor está? O senhor sabe qual dia da semana é hoje? O senhor sabe me dizer em qual ano nós nos encontramos? Qual é o dia de hoje? Entendeu? Tudo que é vago, que você não sabe responder, você não questiona o paciente. Porque se você me perguntar onde eu moro, eu vou falar para vocês que eu moro na Inglaterra. Aí você não pode me desmentir, me chamar de mentiroso. Tudo bem? Entenderam isso? Respostas inapropriadas, geralmente o paciente vai te dando uma resposta e vai mandando vocês tomar lá naquele lugar. É mais ou menos isso que acontece de verdade. Somos incompreensíveis, a gente chama de balbuciando. É uma coisa que fica balbuciando. É que nem criança quando tenta falar, que você fala com o bebezinho, ela fala assim, qual é o nome do titio? Eu falo assim, isso é balbuciando. São sons inapropriados. Tudo bem? E quando não responde. Motor. Obedece a ordens. Então o que você sempre tem que pensar? Quando obedece ordem, você vai dar comando para o paciente. Óbvio que você é um bom médico, você avaliou o paciente. Se o seu paciente consegue mexer, você vai pedir para ele mexer. Só que assim, lembra que o paciente às vezes ele pode estar um pouco confuso por causa do trauma vivido. Então sempre quando você for dar ordem para o seu paciente, você sempre fala assim, seu José, o senhor consegue mexer esse braço aqui e toca no braço. Que ele vai entender, aí ele vai fazer assim. Tudo bem? O que eu peço que vocês me façam na vida de vocês? Você está vendo o membro imobilizado. É um provável trauma. Não toca na perna provavelmente quebrada e pede para o cara mexer. Se o José mexe essa perna aqui, a perna do cara está quebrada, ele não vai mexer mesmo. Mas ele não vai mexer porque tem um trauma, ele vai ter limitação de movimento por conta disso. Ok? Então precisa desse nexo quando a gente vai fazer o atendimento do paciente. Localizador é toda vez que você faz um estímulo. E toda vez que a gente faz um estímulo de dor, a gente sempre
paciente. Eu costumo dizer que mais ou menos lá por volta de 1500, quando o Pedro Alves Cabral chegou aqui, como que a gente estimulava a dor do paciente? A gente pegava os dois dedos, fechava assim, ó, colocava no mamilo do paciente, fechava e fazia assim, até ele torcer de dor. E isso hoje é considerado agressão física, você pode ser processado. Tudo bem? Outra coisa também, você cata todas as suas mãozinhas que Deus te deu, fecha assim, ó, faz assim, aí coloca no peito do paciente assim, externo e faz assim, ó. Isso é agressão física, você pode ser processado. O que eu posso fazer? Trapézio. Qual sua refeição? Terceiro. Primeiro, terceiro, quarto, segundo. Vocês sabem onde fica o trapézio, né? Não é o do círculo. Vocês sabem onde fica o trapézio, né? Você vai pegar o seu dedo e vai colocar no trapézio e vai fazer assim, ó. E vai esperar um estímulo de dor. Tudo bem? E o paciente precisa reacionar. Não quero fazer trapézio, não tem problema. Tem a órbita do olho aqui, ó. Bem na esquininha da órbita do olho aqui, ó. A gente tem como se fosse uma partezinha pontiaguda, assim. Você vai passar o seu dedo aqui e vai apertar. Ele vai te dar uma reação. É bem aqui, ó. Né? É aqui, ó. Bem aqui nesse cantinho. Tudo bem? Aí se você tentar fazer isso em você, é óbvio que você não vai sentir dor porque você está fazendo em você. Aí se você quiser vir, eu faço em você, você vai sentir que você vai ter uma resposta. Tudo bem? É bem aqui, ó. Você passa o dedo aqui, bem aqui assim. Você vê que tem uma parte pontiagudinha no olho. Gente, não é dentro do olho. Eu estou vendo vocês enfiar o dedo dentro do olho do povo. É aqui em cima, ó. Sente o osso e vem trazendo aqui, ó. Aí tem esse esquininho aqui, ó, no olho aqui, ó. Tem uma partinha pontiaguda. Você aperta aí. Tudo bem? Dúvida? É isso que você pode fazer. Passou disso é procedência do maligno. Ok? Reage à dor, mas não localiza. Então, geralmente assim, ó. Quando você vai fazer um estímulo de dor, o seu paciente ele vai reacionar. Eu estimulo a dor. Então, se eu estou com dor aqui, eu estou estimulando aqui, a resposta normal do paciente é que eu estou com dor aqui, ele vai fazer duas coisas. Ou ele vai catar a mão e vai bater na sua, e ele está vindo para o lado da dor, ou você reaciona o paciente, ele vai fazer assim, ó. Ele sai de dentro da dor que você está provocando. Isso é o esperado. Se você cutuca o paciente e ele não consegue ir para o lado da dor, ou você cutuca o paciente e ele entra para dentro da dor, isso é uma resposta não esperada. Você não tem que entrar para a dor, você tem que sair da dor. Ok? Ou o seu paciente depois ele pode fazer uma extensão e uma flexão. Toda vez que a gente fala em flexão, quando a gente fala em paciente politraumatizado e com problemas neurológicos, quando eu e você, nós vamos flexionar, a gente faz assim, normal o braço. Tudo bem? Então é isso que eu espero normal. Quando o paciente ele tem algum dano neurológico, a hora que ele faz esse movimento aqui, geralmente ele faz assim, ó. Ele não vem normal, ele vem assim. Tudo bem? E uma outra resposta que a gente nunca quer esperar é quando o paciente estica o braço assim e rotaciona de forma anormal. Tudo bem? Isso é um indicativo de morte cerebral. Tudo bem? Dúvidas? Aí o que você tem que fazer? Matemática, somar. Soma quantos pontos deram aqui, quantos pontos deram aqui, quantos pontos deram aqui, você vai ter uma escala de Glasgow. Aí você vai ter uma pontuação. Se o seu paciente é de 13 a 15, a gente coloca ele como um grau leve. Se é de 12 a 9 a pontuação, a gente joga ele como um TCE moderado. Se ele é menor ou igual a 8, ele é grave, indicativo de intubação traqueal imediata. Outra coisa que eu também quero que vocês parem e pensem, se tiver alguma coisa a perguntar na prova, é que assim, ó, paciente com Glasgow menor ou igual a 8, indicativo de intubação imediata. Você tem que pensar que essas intubações elas são realizadas para você prevenir a via aérea do paciente. Tudo bem? Você vai evitar danos. Se você tem um paciente com Glasgow 9, você intuba ou não intuba? Não. Você é o médico e pensa na resposta que você está me dando.
vocês aqui que a gente só intuba se o Glasgow for menor ou igual a 8. Mas você tem um paciente com Glasgow 9. Você intuba ou não intuba? Intuba ou não intuba? Intuba ou não intuba? A sua resposta nunca é não. É sempre depende e sempre partindo para o intuba. Se ele está 9, se ele rebaixa mais um pouco, ele vira 8. E o que eu falei para vocês? Que a intubação é para prevenção de via aérea. Se você achar necessário, você é o médico. Você pode intubar o paciente? Sim, senhor. Tudo bem? Entenderam isso? Sim ou não? Sim. Dito isso, você vai para a escala de compra de Glasgow, depois você vai para a avaliação pupilar. Quantos olhos você tem? 2. Eu não entendo, em nome de Jesus, porque tem gente que quando vai fazer isso aqui na prova, vira muito o pé. Você só tem 2 olhos. Tem gente que soma 3, subtrai 3. Eu não entendo de onde vem esse terceiro olho. Tudo bem? Então funciona assim. Se a pupila do seu paciente ela é igualzinha, que é o que está acontecendo com vocês agora, se eu pegar uma lanterna com um foco de luz e colocar dentro do olho, eu espero uma reação pupilar. E a reação pupilar frente a uma grande quantidade de luz é fechar. Ok? Aí você vai fazer isso no olho direito e vai fazer no olho esquerdo. Eu tenho respostas bilaterais iguais, simultaneamente pupilas, isofotorreagentes. Então, se na prova tiver essa palavra, isofotorreagente, é isso que eu estou querendo dizer para você. Tudo bem? Então, o que teve na escala de Glasgow vai manter. Tudo bem? Entenderam isso? Se a sua pupila é miótica ou midriática, aí a gente precisa entender o que está acontecendo. Quando na hora da prova você ficar com dúvida se miótica é grande, se miótica é pequena, você coloca miótica do lado de midriática. Qual palavra é maior? Midriática. Então, midriática é quando a pupila está maior e miótica é quando a pupila está menor. Tudo bem? Então, miótica é quando a pupila está pequenininha. A gente chama de cabeça de agulha. Está pequenininha. Tudo bem? Então, o que isso significa? Que você vai jogar luz e você não tem reação pupilar. Tudo bem? Aí, você joga a luz do outro lado, ela reage. Tudo bem? Então, é como se você tivesse um lado funcionante e um outro lado não funcionante. Então, você pega a sua escala de curva de Glasgow e subtrai de quanto? 1. Porque só um olho está afetado. A mesma coisa vai acontecer se for midriática, só que ela vai estar aumentada. Tudo bem? E se ela tiver as duas midriáticas ou as duas mióticas, é Glasgow menos 2. Ou Glasgow menos 1. Ok? Então, se o Glasgow do seu paciente ele for 10, e a hora que você faz o exame pupilar, ele tem problema nas duas, de 10 ele vira 8. Entenderam isso? Sim ou não? Sim. Vou repetir para você. Se você não sabe escala de como de Glasgow, você tem até segunda-feira para aprender. Se você não sabe fazer conta de matemática, você tem até segunda-feira para aprender. Se você não sabe subtrair, você tem até segunda-feira para aprender. Eu já estou avisando que tem caso clínico de escala de como de Glasgow. Tudo bem? Não digo que eu não avisei. Oxigenoterapia. Então, ele é o tratamento toda vez que a gente vai fornecer oxigênio para o meu paciente. Quando eu falo em oxigenoterapia, você sempre tem que colocar na sua cabeça assim, ó. Essa frase, ela é muito boa para o trauma. Todo paciente traumático merece oxigênio com máscara reservatória de alto fluxo. Todo paciente politraumatizado, ele merece oxigênio com máscara reservatória não reinalante de alto fluxo, que é essa máscara aqui, ó. Tudo bem? Catéter nasal para paciente politrauma? Não. Se eu estou falando em alto fluxo, eu estou falando de mais de 5 litros de oxigênio. Ok? Dúvida nisso? Sim ou não? Quais são os materiais que eu vou utilizar?
tubo, máscara laríngea ou punção percutânea. Você vai fazer o seguinte: o primeiro indicativo é a intubação. Só que se a intubação do paciente estiver difícil, você precisa prevenir para que ele não morra. Você vai usar aquele segundo cara do meio ali, ó. É chamada máscara laríngea ou máscara supraglótica, ok? A máscara supraglótica, diferente do tubo, ela não protege a via aérea, ok? A máscara supraglótica aqui, doutores, ó, isso aqui é um plástico, é como se fosse um cuffzinho de ar que a gente insufla. Então, se o paciente vomitar, essa pressão exercida do estômago para eliminar o vômito faz com que o vômito passe. Então, ele vai pegar essas bordinhas de plástico, vai fazer assim e o vômito vai passar. Só que, ao mesmo tempo, isso aqui vira como se fosse um escorregador. Aí o vômito vem e vai para dentro do pulmão do paciente. Tudo bem? E essa punção percutânea aqui é quando a gente tenta fazer isso aqui não dá, esse cara aqui não pode, a gente vai pegar um gel com aquele negócio de pegar veia. Vocês sabem o que é? É aquele negocinho de plástico que quando vocês vão no hospital, a enfermeira coloca assim em você, aí tira um pedaço de metal e conecta o soro. A gente pega esse mesmo negócio e eu vou funcionar a cricoide do paciente. Eu faço uma via de abertura para o paciente respirar. Isso é uma via temporária. Tudo bem? Eu estou falando do jeito porque eu estou falando bem facilzinho do que tem primeiro semestre aqui. Tudo bem? Vocês estão conseguindo entender? Sim. Isso aqui é um cálculo. Para você saber a quantidade de oxigênio ofertado. Você, agora, está respirando quantos por cento de oxigênio? 21. Nós estamos respirando 21% de oxigênio agora. Ok? O número 4 aqui, ó, é uma constante da fórmula. Constante de fórmula não se explica, ela é uma constante. Ok? E o número de litros de oxigênio. Então, é o quanto de oxigênio que você está ofertando para o paciente, vezes 4, mais 21. Tudo bem? Um cálculo muito fácil para vocês colocarem agora. Se eu estou ofertando 3 litros de oxigênio, 3 litros de oxigênio, quanto que o seu paciente está respirando? Entenderam o cálculo? Não viu nada. Então é assim. Número de litros de oxigênio, 3. 3 vezes 4, 12. 12 mais 21, 33. Quem copiou, copiou, não copiou, não mais. Vai cair na prova. Cala a boca. Manobra para abertura de via aérea. Tudo bem? Essas são as manobras que são realizadas manualmente, tá? Então, eu tenho a manobra de chin lift e a manobra de gel crush. Chin lift é toda vez que eu faço hiperextensão de pescoço. Hiperextensão de pescoço. Se o paciente é politrauma, você nunca vai usar essa manobra. Você vai usar gel crush, que é o deslocamento do ângulo da mandíbula, ou anteriorização do ângulo da abertura com a abertura da via aérea. Ok? Dúvida nisso? Isso aqui você não usa. E é essa que você usa. Se por um acaso você passar para a segunda etapa, aí você tem que saber fazer isso para mim, tá? Isso é prova prática. Tudo bem? Dúvida sim ou não? Repetir o quê? Chin lift é essa aqui, ó. É uma hiperextensão do ângulo da mandíbula. Isso. Trauma não se usa. Ok? Isso você não faz para paciente com trauma. Trauma, você faz uma manobra 2, que é gel crush. Ela é uma anteriorização do ângulo da mandíbula. É quando você pega o ângulo da mandíbula do paciente aqui, ó, e a gente joga ele para frente. Assim. Joga ele para cima e abre a boca do paciente. Porque você não pode mexer a cervical dele, porque ele pode estar lesionado. Ok? Sim. Você falou que não pode fazer, você não pode tal?
Não entendi. Qual que você falou que não pode fazer sem o politrauma? Chin lift, que é a hiperextensão do pescoço, que é essa primeira manobrinha aqui, ó. Que basicamente eu vou jogar a cabeça do paciente para trás, assim. Se ele tem lesão cervical, você piora o dano dele. Então, você sempre vai lembrar se o paciente respira, se ele consegue ouvir, para ver se ele está vivo. Você vai pegar esse aparelho aqui, que chama oximetria de pulso, e coloca no dedo do paciente para saber quanto que ele está saturando de oxigênio. Tudo bem? Então, geralmente a gente sempre vai estimar quanto que está a frequência respiratória desse paciente. Saber se ele está baradipneico ou taquipneico. Tudo bem? Quando o paciente ele é politrauma e ele está com colar cervical e ele está deitado na prancha, muitas vezes a gente não consegue contar essa expansão torácica, ok? Você tem que olhar para a fúrcula e contar a partir da fúrcula. O que é fúrcula, meu Deus? É esse buraco que você tem aqui no pescoço. Tudo bem? Isso chama fúrcula. Então, na hora que você olha para cá, você vê ela subindo e descendo, aí você conta e você meio que estima a quantidade de respirações por minuto que o paciente está tendo. Fez isso, você tem que garantir que ele não fique hipoxêmico. Então, todo paciente traumatizado não pode saturar menos de 54%. E como é que eu sei se o meu paciente tem uma obstrução de via aérea ou não? Você conversa com o paciente. Você está falando com você aqui, do jeito que eu estou falando com você, ele não tem obstrução de via aérea. Se ele tenta falar uma frase e no meio da frase ele engasga, ele não consegue falar, ele começa a tossir, ele tem uma provável obstrução de via aérea. Difícil isso? Malampate. A turma passada que foi fazer prova, eu quase saí um soco com um menino. Mentira. Porque o que acontece? Ele batia o pé para mim dizendo que Malampate era a escala utilizada para dizer se eu intubava ou não o paciente. Isso é Glasgow quem faz. Esse cara aqui, o Malampate, ele vai te dizer sobre o grau da dificuldade encontrada no paciente para ser intubado. Tudo bem? Entenderam essa grande diferença? Malampate muito fácil é esse cara aqui, ó. É o Malampate de grau 1. Olha para o paciente, ele abre a boca, você olha para a boca do paciente, você consegue enxergar todo mundo. Os arcos, o fundo da língua, e isso aqui chama-se úvula, que você chama de sininho. O sininho da garganta chama-se úvula, ok? Então, se você consegue olhar o palato, os pilares, a úvula, tonsila, aqui atrás, ó. E aqui é o palato. Se você enxerga tudo isso aqui, você vai intubar com muita facilidade o seu paciente. Então a gente começa a complicar. Então eu venho para a classe 2. Quando eu vou para a classe 2, você já começa a ver que alguém começa a sumir. Igual, por exemplo, lá eu estou enxergando, ó, base, arco, tonsila, palato e úvula. Quando você vem para cá, você já vai enxergar as tonsilas. Eu só enxergo os arcos superiores, a úvula e o palato. A tonsila quase não enxerga. Então, esse é o Malampate de grau 2. Você vai conseguir intubar ele, mas se não tiver tanta técnica. Malampate 3. A hora que ele abre a boca, basicamente, você vai enxergar só o palato e a úvula. Palato e úvula. E o Malampate 4. Esse aqui é o famoso segura na mão de Deus e vai. Tudo bem? Jefferson, quem são os estereótipos? Geralmente, se o paciente ele é baixinho, gordinho, sem pescoço, olha que ele abrir a boca para você,
bem? Então tem uns pacientes que você olha para eles parecem que eles são assim. Eles não têm pescoço nenhum. Aí esse povo aí, geralmente é uma malopate mais difícil. Quando vocês forem para a prática, lá na clínica central, e vocês forem ter aula de intubação, os manequins de intubação, eles sempre são manequins de malopate 4. Eles não são os manequins de malopate mais fácil. Eles são os malopates mais difíceis para você conseguir intubar. Por isso que a maioria do povo nunca consegue intubar o boneco, porque é o malopate de maior dificuldade. Tudo bem? Dúvida? Sim ou não? Todo paciente pode traumatizado, frio, taquicárdico, está em choque até que você prove totalmente o contrário. Primeiros auxílios. Então, a gente sempre preserva a vida, alivia sofrimento, previne lesões futuras e promove a recuperação do paciente. É isso que a gente sempre vai tentar fazer. Dito isso, o trauma de todos vocês. O paciente ele pode fazer uma parada cardíaca. Dentro da parada cardíaca, você tem que saber se esse ritmo é chocável ou não chocável. Quando eu falo em chocável ou não chocável, é dar choque e não dar choque. Ok? Esse cara aqui, ó, é uma assistolia, é uma linha reta. Tem um episódio em Grey's Anatomy que eles estão dando choque nisso aqui, ó. E não se dá choque nisso aqui. Tudo bem? Isso aqui está dizendo, o coração ele tem uma atividade elétrica e uma atividade mecânica. São duas coisas. Ok? Quando o seu paciente está em assistolia, significa que a atividade elétrica dele não está funcionando e nem a parte mecânica. Se não tem uma atividade elétrica funcionante, não tem por que você dar choque no paciente. Você tem que comprimir para fazer o mecânico voltar a funcionar. A hora que o mecânico volta a funcionar, ele faz com que o nó sinusal acorde para a vida. Entenderam isso? Eu estou começando com os mais fáceis, tá? AESP. AESP é a abreviação de atividade elétrica sem pulso. AESP. Atividade elétrica sem pulso. O que isso significa? Que a parte mecânica do seu coração não está funcionando, o coração não está batendo. Mas o nó sinusal de vez em quando joga uns choquinhos. Aí você vai sentir que o paciente não tem pulso, não tem batimento, não tem saturação, não tem pressão, ele está em parada cardíaca. Tudo bem? E toda vez que você verifica pulso em paciente em parada, quem levar a mão na radial merece um peteleco. É grande artéria, tudo bem? É pescoço, tudo bem? Entenderam isso? Por que você não coloca a mão nas radiais, nas extremidades? Porque o seu corpo, fisiologicamente, é inteligente. Ele entende que o centro está debilitado, ele precisa melhorar a quantidade de sangue chegando na vitalidade. Então o que acontece? As extremidades fecham. É por isso que os pacientes em parada cardíaca ficam com as extremidades geladas e cianóticas. Fisiologicamente, tudo fecha para mandar mais quantidade de sangue para o centro. Então é por isso que você pega grandes artérias, é por isso que a gente vem para o pescoço. Tudo bem? Entenderam isso? Por que eu não vou dar choque nesse cara aqui? Esse cara aqui é um cara que eu não dou choque. Porque eu já não tenho um pouquinho de choque aqui funcionando. Se você jogar choque em cima disso aqui, o nosso sinusal para de funcionar. Aí ele vira uma AESP. Ou ele vira uma assistolia. Tudo bem? Então a gente massageia para a parte mecânica voltar a funcionar, porque a elétrica está funcionando. Tudo bem? Vamos lá. Fibrilação ventricular é um caos eletromecânico. Caos eletromecânico.
O coração, a parte mecânica está tentando bater e a parte elétrica também está tentando funcionar, todo mundo ao mesmo tempo, mas eles estão trabalhando em excesso, está trabalhando demais. Então faz uma fibrilação. A maior capa muscular que a gente tem no nosso coração é o ventrículo esquerdo, porque ele trabalha com força de ejeção. Então, como ele está tentando trabalhar em excesso, e eu estou tendo muito choque disparado, ele não consegue contrair. Então, a hora que ele tenta fazer isso, vem estímulo elétrico. Então ele faz assim, ó. Aí ele fica fibrilando, ele fica chacoalhando. Aí, como a maior capa muscular é do ventrículo, ele chacoalha o coração inteiro. Aí o coração do paciente fica assim. Entenderam isso? Aí, esse cara aqui, nós desfibrilamos. A gente desfibrila, a gente dá choque. Para tentar fazer o elétrico voltar ao normal, para devolver o ritmo mecânico. Dúvida? Sim ou não? E esse aqui é a taquicardia ventricular. Às vezes eu posso colocar uma pegadinha na prova, porque existem dois tipos de taquicardia. Existe a taquicardia ventricular sem pulso e a taquicardia ventricular com pulso. Se o paciente está com uma taquicardia ventricular com pulso, ele está vivo. E se ele está com uma taquicardia ventricular sem pulso, ele está em parada cardiorrespiratória. E o desenho do tracejado elétrico é o mesmo. É esse cara aqui. É o mesmo. O que vai diferenciar é se tem pulso ou não. Se ele não tem pulso, parada cardiorrespiratória, você vai desfibrilar. Ok? A fibrilação do coração está fazendo assim. A taquicardia está assim. Muito rápido. Tudo bem? Então não dá tempo de pré-carga e pós-carga. Então automaticamente você não tem pressão. Dúvida nisso? Porque agora eu vou melhorar. Dito isso, tem que saber manejar. Se você cardioverte, desfibrila. Tudo que eu falei para vocês até agora é desfibrilação. Se você precisasse cardioverter, você precisa de ponto R determinado. Mas eu não vou explicar isso para vocês, porque vocês são muito novinhos. Vocês vão fazer confusão na cabeça. O que eu preciso que você entenda? Que se for taquicardia ventricular sem pulso, você desfibrila. Se for uma taquicardia ventricular com pulso, você cardioverte. É isso que eu preciso que vocês entendam. Tá bom? Próximo passo. Como é que nós vamos fazer? Compressões torácicas. Você precisa gerar uma frequência de 100 a 120 batimentos por minuto. Você precisa aprofundar esse tórax de 5 a 6 centímetros. Se eu for muito chato com vocês, eu vou dizer para vocês que são 2 polegadas de dedo. Você vai manter a permeabilidade da via aérea do paciente, porque você precisa oxigenar ele. Você precisa ventilar esse paciente. Então, é sempre 30 compressões para 2 ventilações. 30 compressões para 2 ventilações. A cada 5 ciclos. Então, é assim, ó. 30 para 2, 30 para 2, 30 para 2, 30 para 2, 30 para 2. Quando você termina isso aqui, se passaram 2 minutos. Então, a cada 2 minutos, a cada 30 para 2, eu vou tomar uma conduta. Até aqui vocês entenderam? Eu estou falando que eu vou piorar e eu vou piorar. Dúvidas? E a desfibrilação, ela sempre vai ser o mais precoce possível. Isso aqui eu acabei de falar para vocês. Isso aqui vocês têm que saber manejar. Isso aqui é um algoritmo de parada cardiorrespiratória, mas esse algoritmo aqui é para ritmo que eu dou choque. Tudo bem? Então você vai usar ele para fibrilação e para taquicardia ventricular com pulso. Sem pulso. Sem pulso. Perfeito? Funciona assim, ó. Eu vou engatar a primeira e voltar.
Quando o ritmo é desfibrilável, a primeira coisa que você faz é dar choque. Dei choque, você começa a fazer a compressão. Essa compressão ela vai durar 2 minutos. Depois de 2 minutos, você precisa verificar se esse ritmo continua desfibrilável ou não. O ritmo ele continua desfibrilável, então você vai dar choque de novo nesse paciente. Deu choque, você volta novamente a fazer a compressão. Só que agora você vai usar droga. A primeira droga de escolha é epinefrina. 1 miligrama. Ok? Então é sempre assim, ó. Uma ampola de epinefrina em 1 miligrama. Ela tem 1 ml. Terminou isso aqui, eu vou verificar de novo. Então eu estou na minha terceira jogada. Então se continua desfibrilável, eu vou desfibrilar. Vou voltar a fazer a compressão, só que agora eu não uso mais epinefrina. Eu preciso usar um antiarrítmico. E o antiarrítmico de escolha é a mildarona. E a dose de ataque é 300. E tudo isso que eu estou falando para vocês eu vou perguntar na prova. Acabou isso aqui, eu vou para o meu quarto tópico. O meu quarto tópico, se precisar dar choque, você vai dar choque de novo. E você vai voltar a fazer a compressão cardíaca. Só que agora você não usa mais a mildarona. Você vai usar a epinefrina que você usou lá atrás. Então a epinefrina é sempre um ciclo sim e um ciclo não. Entenderam isso? Terminei isso aqui, eu preciso verificar novamente o meu ritmo. Se o meu ritmo continua desfibrilável, você dá choque, volta a fazer a compressão de novo. Só que agora você vai usar a mildarona, só que agora você vai usar meia vida dela. Se a dose de ataque é 300, aqui você vai usar 150 miligramas. Ok? Dentro de uma parada cardíaca, se 450 miligramas de amiodarona não resolvem, não reverte mais o quadro. Por quê? Você precisa entender que eu tenho os 15 primeiros minutos da parada, tudo bem? Então eu tenho os 5 primeiros minutos da parada em que eu estou tentando salvar o meu paciente e reverter tudo, elétrico e mecânico. Depois eu tenho mais 5. Esses 5 eu estou tentando recuperar aquilo que é elétrico no meu paciente. E depois os outros 5, que ao final eu estou tentando recuperar aquilo que é mecânico. Você entendeu que vai morrendo aos poucos? Tudo bem? Então isso sim você tem que saber. Você tem que saber que a epinefrina ela é um ciclo sim, um ciclo não, 1 ml, 1 miligrama. Você tem que entender que você vai usar a amiodarona, e a amiodarona é um antiarrítmico, e eu tenho uma dose de ataque, essa dose de ataque é 300 miligramas, e quando você precisar usar de novo, é meia dose, então é 150. Se você usou 300, usou 150, não usa mais. Então a partir daqui, é um ciclo sim, um ciclo não de epinefrina. Um ciclo sim e um ciclo não de epinefrina. Até que o paciente volte ou você diga que ele morreu. Diga. Você deve continuar a respiração conforme o protocolo institucional. Os protocolos institucionais, eles não param parada cardíaca com menos de 30 a 40 minutos. Os riscos neurológicos dos pacientes eles começam a partir de 15 minutos. Mas sempre vai ter. Quando você pode dizer que você não vai ressuscitar o paciente? Se é um paciente acamado, caquético, com Alzheimer, um paciente acamado, caquético, com alguma debilidade neurológica, você entende que ele não tem qualidade de vida? Tudo bem que dependendo do grau com que o paciente volte da parada cardiorrespiratória, ele também não volte com qualidade de vida. Mas se o seu paciente ele tiver que voltar da parada cardiorrespiratória, nos primeiros 10 minutos ele volta. Tudo bem? Se o seu paciente tem comorbidades, essas comorbidades elas já são instaladas no paciente, a probabilidade de que ele retorne de uma parada cardiorrespiratória ela sempre vai ficando maior. Tudo bem? Entenderam isso? Vou entender que sim. Algoritmo daquilo que não é chocável. Ok? O que eu vou fazer? Então, o seu paciente está numa sistolia ou ele está numa AESP? Já foi, já. Bateria. Vamos lá. Então, o seu paciente está numa AESP ou ele está numa sistolia, tudo bem? O que você vai fazer? Você não vai dar choque. Você começa a compressão, tudo bem? E quando você começa a compressão, a única droga utilizada em ritmo não chocável é a epinefrina.
Então você não vai dar choque no seu paciente, tá? Você vai começar a fazer a única droga de escolha. A droga de escolha é a epinefrina, 1 mg, 1 ml, tudo bem? Um ciclo sim, um ciclo não, tudo bem? Entenderam isso? Então, sempre são 30 para 2, tá? Então sempre tem que ter 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, ok? Então se o ritmo ele não é desfibrilado, então nós vamos fazer toda essa sequência assim, até que eu tenha um RCR, que é um retorno espontâneo da circulação, ok? Esse aqui é o mais fácil que existe na face da Terra, tudo bem? Mas é óbvio que eu não coloquei na prova. Gostaram de mim? Vocês não gostaram? Gostaram de mim. Dúvida, porque eu vou mudar de copo. Dúvida do L1. Dúvida do L2. Dúvida do L3. Vocês sabem que tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, a maioria das vezes isso aqui cai na prova prática, né? Sim. Sim. Aí, depois de amiodarona. Você está falando do ritmo focado? Amiodarona. Odarona. As presentes, né? Sim. Aí, na terceira vez, faz nova proteína. Sim. Na quarta, diminui a vascularização. Isso. Que a gente chama de meia dose. E isso vai por quanto tempo? Até o paciente voltar? A amiodarona você só vai usar ele 300 E e 150. Se não reverter, você não vai usar ele nunca mais na vida. continua na epinefrina ou Na epinefrina. A epinefrina você... Isso. Segundo ciclo sim, ciclo não vai ser epinefrina. Então, continua até o É, mas aí o que acontece? Pensa assim, que até o paciente voltar. Porque assim, quando a gente vai estudar na faculdade mais a fundo, aí você tem que ver o que levou o paciente até a parada. Aí ele parou por tal coisa, aí você tem que tentar resolver aquela coisa para isso. Mas esse é o ciclo que você precisa ter na cabeça, que ele é o ciclo de um ritmo desfibrilável e não desfibrilável. Junto isso vai vir as causas das possíveis paradas. Tudo bem? Sim. Uma vez que usa a marca passo, ele pode ser desfibrilado dependendo da situação ou não? Dúvidas? Acidente vascular encefálico, AVR, AVC. Os antigos chamavam derrame. O paciente derramou. Então o que acontece? Eu vou ser muito simples com vocês. Ou ele derrama por isquemia, ou ele derrama por sangue. Toda vez que tem isquemia, soltou um trombo, uma placa de gordura, ou um trombinho mesmo de sangue. Aí foi lá para o cérebro e interrompeu o fluxo sanguíneo cerebral daquela parte. Então o que acontece? O paciente ele vai ter sintomatologia clínica daquilo. Quando isso não acontece, o próximo é quando a pressão intracraniana ela aumenta tanta e de tal maneira que o vaso rompe. Então tem extravasamento de sangue
dentro do cérebro. Tudo bem? Então, eu tenho um AVC hemorrágico. Quando você olha para a tomografia, quando é AVC isquêmico, tem zona de penumbra. É isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó, mais escurinho? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Sim. Essa é a zona de penumbra. É característica de AVC isquêmico. Quando tem sangue na tomografia, a gente chama de imagem hiperdensa. Então fica assim. Então, se eu tenho um cérebro com uma imagem hiperdensa desse jeito, é sangue. Quando fica hipodenso, vira zona de penumbra. É sugestivo de AVC isquêmico. Tudo bem? Entenderam isso? Parabéns. Vai ter na prova. Será? Manifestações clínicas. O paciente tem fraqueza ou formigamento, ele fica confuso, que é óbvio, porque o dano é neurológico. Ele vai ter alteração de fala e compreensão. Ele vai falar para você, quando ele consegue falar com clareza, que é como se ele estivesse enxergando dentro do nevoeiro. Ele enxerga dentro de uma zona de penumbra. Fica tudo embaçado. É isso que o paciente vai falar para você, tá? O paciente vai ter alteração no andar. Ele tem uma dor de cabeça súbita e intensa, que pode ou não levar ao desmaio, dificuldade para engolir líquidos, isso chama-se disfagia, tá? E ele vai ter perca da consciência ou não, por desmaio, ok? Dito isso, é clínica, aí você precisa saber socorrer o bichinho. Então, você vai fazer escala de Cincinnati. Aí, escala de Cincinnati é isso aqui, ó, desvio de rima, queda do braço, não sei o que lá, aí, vamos deixar mais simples para vocês. A dica: você precisa ligar para o SAMU, não precisa? O SAMU precisa vir para te ajudar. Então, você liga para o SAMU. Então, o S do SAMU, a escala de Cincinnati está dentro do SAMU, tá bom? Então, o S é sorrir, ok? Então, você vai pedir para o paciente sorrir para você. Quando o paciente ele tem uma sequela neurológica por AVC, ele faz desviação de comensura labial. Olha que difícil. Só para dizer que o canto da boca não mexe. Tudo bem? Então é desviação de comensura labial. Eu e você, como somos normais, olha que a gente faz assim, ó. O paciente com AVC faz assim, ó. Tudo bem? Entenderam isso? Oi. Desviação de comensura labial. O A, você vai pedir para o paciente te dar um abraço. Então, fala assim: o senhor consegue me abraçar? O paciente, o que você precisa colocar na sua cabeça? Que o paciente, com AVC, a princípio, ele vai fazer assim para você. O que você precisa entender? Se ele sustenta ou não o membro. Então, muitas vezes ele vai fazer assim, e o lado afetado cai. Tudo bem? Ou ele estica um braço e esse ele tenta levantar. Ele fica fazendo assim. Entenderam isso? Sim ou não? Sim. Eu estou à sua direita ou à sua esquerda? Vou melhorar. Vou fazer assim para deixar, para fazer vocês pensar tanto. Eu sou seu paciente, eu estou aqui assim, ó. E eu não sustento esse braço aqui. Qual braço é esse, gente? Direito. Esse braço aqui fica caindo aqui, ó. Qual lado do meu cérebro está afetado? Esquerdo. Por quê? Porque eles são cruzados, né? Lesão invertida por quê? Pelo que há, tudo bem? O bichinho também. Tudo bem? Ah, vocês são mais inteligentes do que eu pensava. Entenderam isso? Sim ou não? Sim. Então vocês parecem pensar mais da prova. O N é de pedir para ele cantar uma música. Então ele não consegue cantar música e não consegue falar frases. Ok? Então se o seu paciente tem dificuldade de sorrir, dificuldade de abraçar, dificuldade para cantar música,
liga para o U, que é a urgência, chama que ele estava cesado. Dúvida? Sim ou não? E como que é o nome da escala? Cincinnati. Muito bem. O próximo é o ováceo. Essa palavra pode aparecer na prova e você precisa não chamar a gente, porque o ováceo é a obstrução da via aérea por corpo estranho. Obstrução de via aérea por corpo estranho. O que você precisa saber disso aqui? Quando a obstrução é parcial e quando a obstrução é total. Se a obstrução é parcial, significa que ainda tem passagem de ar. Ok? É o paciente que quando está engasgado, ele fica assim, professor, tem alguma coisa aqui. Isso é uma obstrução parcial. O que você vai fazer? Nada. Nada. Você vai estimular que esse paciente faça tosse. Ok? A força de propulsão da tosse pela troca de gravidade interna com a externa é maior do que você fazer a manobra. Ok? Entenderam isso? Então, se a obstrução é parcial, você não faz nada, você incentiva o paciente a tossir. Se a obstrução é total ou severa, então significa que ele não respira. Então ele faz o sinal universal da asfixia. Mão no pescoço e se joga para frente. Tudo bem? Dúvida nisso? Sim ou não? Não. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a manobra de compressão abdominal. Se o paciente ele é adulto, então você vai achar o apófise xistifoide do paciente, 2 dedos para baixo, está em cima da área gástrica, ok? Você faz assim, coloca aqui, essa sua mão aberta, espalmada aqui, e faz um J para dentro e para cima. Então você faz assim, até o paciente desengasgar. Se é criança maior que 1 ano de idade, ajoelha e a mesma manobra. Tudo bem? Se é criança menor que 1 ano de idade, a Sociedade Brasileira de Pediatria mudou aqui, ó. Se é criança e ela está engasgada por leite, que é o mais comum, antigamente tinha que fazer a manobra, virava o bebê, batia na espada, nas escápulas dela, virava, não faz mais isso, ok? Se ele está engasgadinho por leite, você cata o bebê assim, ó, e pega aqui no meio das costinhas dele assim, faz assim, ó. Chacoalha. É que eu estou com o microfone. Minhas mãos tem um bebê aqui. Aqui, ó. Eu não estou chacoalhando o bebê, aqui, ó. Parece que eu estou assim, né? Tá? Aqui, ó. Muito obrigado. Entendeu? Você vai estimular o bebê. Ok? Porque ele pega engasgadinho com leite. Aí se a obstrução do bebê não for por leite, aí a gente vai fazer a manobra. Ok? Se for obeso e gestante, tá bom? A gestante, o fundo do útero dela está mais ou menos aqui em cima, assim, ó. Então você não vai conseguir achar a área gástrica dela, por conta do fundo do útero. Então quando o paciente ele é muito obeso ou gestante, a gente faz a manobra aqui em cima do externo. Tudo bem? Dúvida, sim ou não? E você vai ficar tentando desengasgar o paciente. O mesmo momento, só que em cima do externo. Ok? Se o paciente não desengasga, ele desmaia. Aí você deita o paciente. Aí você vai fazer a mesma coisa só com o paciente deitado. Só que você presta atenção, porque se ele não desengasga, ele desmaia. Se ele desmaia, é por baixo de aporte de oxigênio. Se é por baixo de aporte de oxigênio e ele caiu, presta atenção, ele vai fazer uma parada respiratória. Aí ele vai entrar em parada, aí você tem que começar a trabalhar lá naquele sentido que você tem para vocês. Pode também. Sim. Mas aí você pensa comigo. Levanta.
sou obeso. E você vai me salvar. Vem. Me joga pra frente. Mas... Porque quando a gente faz essa manobra que eu estou falando para você, você vai jogar o paciente para frente. Só que você tem que jogar o paciente para frente e tem que impedir com que ele caia. E você vai bater aqui. Então é mais fácil você fazer assim. Isso. Não. Vai sim, vai. Aê, pronto. Tá lançando. Ó, e do jeito que eu tô, por exemplo, volta aí. Esse é o momento de usar aqui. O paciente, geralmente, quando ele está engasgado, ele não fica bonitinho assim, ó. Ele fica desesperado assim. Ela vai colocar a perna dela no meio da minha. Se você for homem, você não chega encoxando mulher assim, não, tá? Vai fazer isso aqui, ó. E você vai fazer um movimento. E o paciente, como ele está engasgado, ele sempre se joga para frente no desespero. E você vai fazer a manobra. Se eu não desengasgar, eu vou ter perda de consciência e eu vou cair. Aí, viu, doutor? O que você vai fazer? Quando o paciente cai, eu vou cair em cima da perna dela que está no meio das minhas pernas. E é como se eu me encaixasse. Aí ela começa a andar para trás e ela me coloca sentadinho no chão. Vai. Vai, 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 vai. Difícil? Maria da Bíblia. Meu Deus do céu, gente, não acaba nunca. Hipertensão. Você tem que saber que a pressão sistólica é a pressão exercida pelo ventrículo na parede da artéria. E no momento do relaxamento, a gente tem a pressão diastólica. Então, a sístole é a pressão alta e a diastólica é a pressão baixa. Dito isso, você precisa entender a urgência e emergência hipertensiva. Quando eu soltei o edital para vocês, o guideline, que é a diretriz que orienta, ele era um guideline que falava sobre urgência e emergência hipertensiva. O guideline 2025.2 não usa mais urgência hipertensiva. Tudo bem? O guideline hoje ele descreve como hipertensão severa. Tudo bem? Mas na prova é urgência e emergência hipertensiva, porque eu não usei o guideline novo. Tudo bem? Aí eu estou mostrando para vocês o guideline novo, vocês falam assim, eles são desatualizados. Estou te falando do guideline novo. Tá? O que você precisa saber? O valor de pressão basal é 180 por 120. Tanto para hipertensão severa ou para emergência hipertensiva. Quando tem 180 por 120, você vai ver ou seu paciente tem alguma lesão de órgão-alvo. Então, geralmente, quando a gente pensa em emergências hipertensivas, eu tenho lesão de órgão-alvo e o paciente aqui ele tem risco eminente de morte. Tudo bem? E aqui eu não tenho risco eminente de morte. Quando eu falo em lesão de órgão-alvo, você tem que pensar nos sintomas que o paciente te dá. Então, geralmente, o paciente vai falar sobre uma tontura excessiva, ele vai falar sobre zumbido no ouvido, só que na medicina a gente não fala zumbido no ouvido, na medicina a gente fala acúfeno, tudo bem? Então, não espere que eu escreva zumbido no ouvido na prova, porque eu não vou escrever zumbido no ouvido. É acúfeno, tudo bem? Escotomas. Escotomas são aqueles pontinhos pretos na frente do olho. Ou moscas voláteis, ou volantes. Moscas que ficam voando, os pontinhos que ficam na frente do olho do paciente. Tudo bem? Então, tudo isso é indicativo de lesão de órgão-alvo. Tudo bem? Se o paciente não tem isso, ele está frente a uma hipertensão severa. Tudo bem? Dúvida? Sim ou não? Ok?
Escona? Escotoma. Isso. Então, olha, vou ser mais rápido do que o flash. A complicação mais frequente é edema agudo de pulmão e AVI. Acabei de dar uma resposta da prova. O tratamento da emergência funciona da seguinte maneira. Se é emergência hipertensiva, a gente trata o paciente com medicamento pela boca, via oral. Tudo bem? O medicamento utilizado é o captopril. Tudo bem? Captopril de 25 a 50 miligramas. Então, de 60 a 90 minutos você começa a ter respostas. Se eu não tenho resposta, a gente passa para a clonidina. Tá? E a clonidina tem um pico máximo de 30 a 60 minutos. Quem que eu vou direto para a clonidina? Todos os pacientes que têm indicativos de não tomar o captopril. São os pacientes que já fizeram uso de captopril antes e tiveram efeito adverso do captopril, que é tosse. Tudo bem? A tosse não é a alergia do captopril. Vou passar isso alérgico ao captopril. O que você tem? Tosse? Não. A tosse é um efeito adverso esperado do captopril. Então, se o paciente tem tosse, você não pode ficar dando captopril para ele, porque ele nunca vai parar de tossir na vida. Tudo bem? Então, você vai dar esse medicamento para o paciente e quando estiver dentro do rango da normalidade, você manda o paciente embora e fala para ele assim: seu José, amanhã o senhor vai no postinho de saúde e vai fazer um mapeamento da sua pressão por 7 dias, verificando a pressão 2 vezes ao dia. Pode ser 8 da manhã e 6 da tarde, ou 10 da manhã, e... tudo bem? Entenderam isso? Isso aqui é a diretriz que eu coloquei para vocês na prova. O guideline novo diz que, na hora que você dá o captopril ou a clonidina para o paciente, ele está com 180 de pressão. Esse guideline fala que ele tinha que entrar dentro do ramo da normalidade para você dispensar ele do hospital. O novo guideline diz assim: você fez o uso do medicamento. O captopril ele faz efeito de 60 a 90 minutos. Então, com 60 minutos ele já está fazendo o efeito dele, só que ele prolonga até 90. Então, o que isso significa? Que o meu paciente, se em 60 minutos, de 180, ele já está com 150, significa que a pressão dele vai continuar baixando. O novo guideline diz assim: ó, beijo, me liga, pode mandar o paciente para casa. Não precisa ficar segurando ele até ele chegar no ramo de 130. Tudo bem? Entenderam isso? Quando eu vou falar em emergência hipertensiva, esse paciente sempre vai ser internado em leito de UTI. E todo o medicamento desse paciente é na veia. Ok? O que a gente sempre tem que esperar? Que a PA média desse paciente, na primeira hora, só baixe 25%. Porque você está tendo lesão de órgão. Ok? Então, fisiologicamente, o corpo do seu paciente está adaptado à alteração que está acontecendo. Se você baixa a pressão bruscamente, você faz uma desordem fisiológica no paciente. E aí o corpo ele vai tentar compensar e você descompensa o paciente. Ok? Se você tiver muito Jesus do seu lado, o paciente só faz um relaxamento, ao qual você consegue reverter. Em casos mais complicados que eu já presenciei, o paciente entra em parada cardíaca. Ok? Então, a primeira hora precisa baixar 25%. Quando que esse paciente vai chegar no rango de 160%? De 2 a 6 horas depois do início do medicamento. E quando que eu vou pensar em rango de normalidade? De 24 a 48 horas depois. Você está vendo que é gradativo, sempre acompanhando o paciente, para ver se está tendo melhora dessas lesões de órgão-alvo, se não está tendo. E nesse meio tempo que ele está internado na UTI, sempre vai ter avaliação do intensivista, e cardiologista e do médico nefro. Tudo bem? Do nefrologista. Dúvida nisso? Isso que eu preciso que vocês entendam. Se é uma urgência, tratamento com via oral. Se é uma emergência, o tratamento ele é endovenoso. Endovenoso, o paciente sempre é internado em leito de UTI. E aí vocês precisam saber isso aqui que está em vermelho. Diabetes. Quando a gente fala de diabetes, o rango da normalidade é 70 a 99. Hiperglicemia é toda vez que eu tenho valores acima dessa normalidade, tá? No caso, é acima de 99. Quais são os principais sintomas? Poliúria, polidípsia e perda de peso.
poliúria, polidípsia e perda de peso. Dito isso, quando o seu paciente está com hipoglicemia, a sua conduta é dar glicose para o paciente para ele voltar para dentro do ramo da normalidade, ok? Pacientes hipoglicêmicos ficam pálidos, sudoreicos, com a pele fria e pegajosa e rebaixamento de nível de consciência. Ele faz rebaixamento de nível de consciência porque você precisa lembrar que o cérebro precisa de glicose, ok? Então o seu paciente vai chegar todo molenga, todo suave, você verifica o ramo da normalidade, está fora do ramo, você vai dar glicose para o seu paciente e ele vai voltar para dentro do ramo da normalidade. É óbvio que você não vai, voltou para o ramo da normalidade, vou dar alta e ele vai embora para a casa dele. Não, não é assim que funciona. Tudo bem? É um tratamento bem rápido para vocês entenderem. Entenderam isso de hipoglicemia? Dito isso, a gente precisa pensar no aparelho, que é o glicosímetro. O glicosímetro, ele pode dar essas duas respostas, high e low. Não sei falar inglês. Então, assim, low é toda vez que o nível de glicemia do seu paciente está muito baixo. É uma hipoglicemia severa, ok? O indicativo é que ele esteja com menos de 10 de glicemia, ok? Hoje, os novos aparelhos eles já estão sendo adaptados para que esse low já me dê quando o paciente esteja com 40 ou 50, não esteja nesse rango tão baixo, tudo bem? E quando ele tem esse high, significa que ele está num nível tão elevado que o aparelho não soube mensurar para você quanto que é. Então, essa mensuração está acima de 600 a glicose do paciente, ok? Dependendo onde você estiver, porque a gente vê muito que tem paciente equipe que fala assim, o aparelho está dando low, é problema na bateria. O aparelho está dando low, o aparelho está quebrado. Gente, low e high é informação do aparelho, não é um aparelho quebrado, pelo amor de Jesus Cristo. Ok? High menor que 10, hoje já estão sendo adaptados para menores que 40 e low menor que 10 e high mais que 600. Dito isso, o seu paciente vai fazer o que a gente chama de emergência hiperglicêmica ou de emergências diabéticas. Então ele vai fazer cetoacidose diabética ou estado hiperglicêmico hiperosmolar. Então, como é que funciona? Funciona mais ou menos assim. Para o seu paciente fazer cetoacidose diabética, esse paciente já cursa com diabetes tipo 1. Ele já é um diabético conhecido, ok? Para o seu paciente fazer um estado hiperglicêmico hiperosmolar, geralmente esses pacientes são pacientes mais idosos de idade maior, tudo bem? Então, geralmente esses pacientes debutam com um diabetes tipo 2, mas não significa que uma diabetes tipo 2 não possa fazer cetoacidose diabética, tudo bem? É que um paciente de diabetes tipo 2, ele ainda tem reserva insulínica. Se em algum momento do transcurso da vida dele e do transcurso da enfermidade, ele esgota essa reserva insulínica dele, ele faz uma cetoacidose diabética, tudo bem? Entenderam isso? Quem que vai fazer cetoacidose diabética para você? Geralmente essa população aqui, é uma população muito jovem, que não aceita ser diabético. Aí geralmente o que ele faz? A gente tem um menininho na equipe que ele tem cetoacidose diabética. Então, semana sim, semana não, eu quero bater na cara dele, porque ele faz cetoacidose. Então, geralmente assim, sou jovem, sábado agora tem festa da bateria, o desgramento, ele não usa insulina no sábado e não usa insulina no domingo, porque ele encheu a cara de cachaça. Aí, no domingo, ele está de ressaca. Aí, o que acontece? Ele não usa insulina, não bebe água, desidrata e entra em cetoacidose. Tudo bem? Os pacientes mais idosos são os pacientes mais controlados e eles só vão debutar com estado hiperglicêmico. Geralmente, quando ele vai fazendo o esgote de reserva insulínica ou quando esse paciente já está em estágios mais avançados ou não está fazendo uso regular da medicação dele. Tudo bem? Perceberam que eu acelerei, né? Não quero acabar. Então,
Quando tem um paciente com cetoacidose diabética, nós vamos fazer exames desse paciente. Então, a hiperglicemia desse paciente é maior que 200 ou 250. Só que ele vai fazer uma acidose metabólica. O que isso significa? Que o pH do sangue dele vai ser menor que 7,3. O pH normal é de 7,35 a 7,45. Então, para ser acidose, eu tenho que estar menor que 7,35. Então, ele vai ter uma glicemia de 200 a 250, com pH de 7,3. O bicarbonato dele vai estar menor que 15. O normal é de 22 a 26. E cetonúria. Cetonúria é a presença de corpos cetônicos na urina. Ok? Então, se você tem um paciente com glicose de 250, com 7,3, menos de 15 de bicarbonato e com cetonúria, você fecha o diagnóstico de cetoacidose diabética. Ok? Isso aqui eu já falei para vocês que é o que ele faz. Estado hiperglicêmico hiperosmolar. Então, para fazer hiperglicemia, o estado hiperglicêmico tem que ser maior de 600. E a osmolaridade do sangue do paciente vai estar aumentada. A nossa osmolaridade sanguínea normal é de 285 a 295. Então eu tenho 600 de glicose e mais de 320 de osmolaridade. E o que acontece? Que não tem no estado hiperglicêmico que tem na cetoacidose. Corpo cetônico na urina. Ok? Cetoacidose, corpo cetônico na urina. Estado hiperglicêmico eu não tenho cetoacidose na urina. Tudo bem? Dúvida sim ou não? Fratura de base de grande. Sim. Porque indicar a intubação. Você vai intubar. Orotraqueal e nasotraqueal também. Eu estou esperando vocês. Vocês querem conversar? Tem dúvida não? Sim, não? Ó.